O domínio de si mesmo. A sugestão, ou antes a autossugestão, é um assunto completamente novo e ao mesmo tempo tão antigo quanto o mundo. É um assunto novo porque, até hoje, foi mal estudado e, por conseguinte, não muito conhecido. É antigo, por datar da aparição do homem na Terra. De fato, a autossugestão é um instrumento que nasce conosco, e este instrumento, ou melhor esta força, é dotada de um poder inaudito, incalculável, que, conforme as circunstâncias, produz os melhores ou os piores efeitos. O conhecimento desta força é útil a cada um de nós e, particularmente, é indispensável aos médicos, aos magistrados, aos advogados e aos educadores da mocidade. Logo que a sabemos pôr em prática, de uma maneira consciente, devemos evitar, em primeiro lugar, provocar nos outros as autossugestões malignas, cujas consequências podem ser desastrosas. Depois provocamos, conscientemente, as autossugestões benignas, que levam à saúde moral aos que sofrem de nevrose, aos desencaminhados, vítimas inconscientes de autossugestões anteriores, e que conduzem ao bom caminho os espíritos com tendência a seguirem o mal. O ser consciente e o inconsciente para bem compreender os fenômenos da sugestão, ou, mais acertadamente, da autossugestão, é preciso saber que há em nós dois indivíduos completamente distintos um do outro. Ambos são inteligentes, mas enquanto um é consciente, o outro é inconsciente. É a razão pela qual a sua existência, geralmente, passa despercebida. Entretanto, esta existência pode ser facilmente constatada, desde que se tenha o trabalho de examinar certos fenômenos que sobre eles se queira refletir bem, por alguns instantes. Exemplifiquemos. Todos sabem o que é sonambulismo e que o sonâmbulo levantando-se à noite, sem estar acordado, sai do quarto depois de mudar ou não a roupa, desce as escadas, atravessa corredores e, após ter praticado certos atos ou terminado certo serviço, volta ao seu dormitório e deita-se novamente. No dia seguinte, demonstra a maior das admirações por encontrar feito um trabalho, que, na véspera, deixara por acabar. Entretanto, foi ele quem o fez, se bem que o não saiba. A que força obedeceu o seu corpo, senão a uma força inconsciente, ao seu ser inconsciente? Consideremos, agora, o caso muito frequente, de um infeliz alcoólico atacado de delirium tremens. Como que tomado de um acesso de loucura, ele se apodera de uma arma qualquer, uma faca, um martelo, um machado, e fere furiosamente aqueles que têm a infelicidade de se lhe acharem perto. Depois de passado o acesso, o indivíduo recobra os sentidos e contempla, horrorizado, a cena de sangue que a sua vista oferece, ignorando ter sido ele mesmo seu autor. Ainda neste caso, não foi o inconsciente que conduziu a esse desgraçado. Se compararmos o ser consciente ao ser inconsciente, constatamos que, enquanto o consciente é frequentemente dotado de uma memória muito falha, o inconsciente é, ao contrário, provido de uma memória maravilhosa, impecável, que guarda, sem o sabermos, os menores acontecimentos, os mais insignificantes factos de nossas vidas. E, como é ele quem preside o funcionamento de todos os nossos órgãos, por intermédio do cérebro, dá-se um facto, que de certo parecerá paradoxal, se ele julgar que esse ou aquele órgão funciona bem ou mal, ou julgar que sentimos esta ou aquela impressão, este ou aquele órgão, de fato, funciona bem ou mal, ou então, nos sentimos com esta ou aquela impressão. O inconsciente não preside somente as funções do nosso organismo, preside também o acabamento de todas as nossas ações, quaisquer que sejam elas. A ela que chamamos imaginação, e é quem, ao contrário do que se admite, nos faz sempre agir, mesmo e sobretudo contra nossa vontade, desde que haja antagonismo entre essas duas forças. Se abrirmos um dicionário e procurarmos saber o significado da palavra vontade, encontraremos esta definição: faculdade de praticar ou não, livremente, algum ato. Aceitaremos esta definição como verdadeira, irrepreensível. Mas não pode haver maior engano, pois esta vontade que reivindicamos com tanta altivez, cede sempre o passo à imaginação. É uma regra absoluta que não padece exceção alguma. Blasfêmia, paradoxo, bradarão. De forma alguma. Verdade, pura verdade, lhes responderei. E, para se convencerem, abram os olhos, olhem em torno de si e saibam compreender aquilo que vem. Hão de ver, então, que o que lhes digo não é uma teoria aérea, produzida por um cérebro doente, mas a simples expressão daquilo que realmente é. Suponhamos que há no solo uma tábua de 10 metros de comprimento por 25 centímetros de largura. Está claro que todo mundo é capaz de ir de uma ponta a outra dessa tábua,
sem pôr o pé fora dela. Mudemos, porém, as condições da experiência e façamos de conta que essa tábua está colocada à altura das torres de uma catedral. Quem terá, então, a coragem de avançar 1 metro apenas, nessa estreita passagem? São os senhores que me ouvem. Não, sem dúvida. Antes de darem 2 passos, começarão a tremer e, apesar de todos os esforços de vontade, fatalmente cairão ao solo. Observem que os senhores têm boa vontade de avançar, se imaginam que o não podem, ficam na impossibilidade absoluta de fazê-lo. Se os pedreiros, os carpinteiros são capazes de executar esse ato, é porque eles imaginam que o podem fazer. A vertigem só é causada pela imagem que se nos afigura de que vamos cair, essa imagem se transforma imediatamente em ato, apesar de todos os nossos esforços de vontade, tanto mais depressa quanto mais violentos são esses esforços. Consideremos uma pessoa atacada de insônia. Se ela não faz esforços para dormir, ficará sossegada no leito. Se, ao contrário, quer dormir, quanto mais se esforça, mais agitada fica. Não sei se observaram que, quanto mais a gente procura se lembrar do nome de uma pessoa, que se julga ter esquecido, mais ele foge à lembrança, até o momento em que, mudando-se no espírito a ideia de não me lembro pela de já me lembro, o nome nos vem naturalmente sem o menor esforço. Aqueles que andam de bicicleta se recordam de que, quando aprendiam a andar nessa máquina, iam pela estrada, segurando-se no guidão, na persuasão de que iriam cair. De repente, enxergando no meio do caminho um cavalo ou, mesmo simplesmente uma pedra, procuravam evitar o obstáculo, porém, quanto mais esforços faziam, mais iam em direção a ele. A quem não aconteceu dar uma gargalhada, uma risada que estalava tanto mais impetuosamente quanto maiores eram os esforços que faziam para conter. Qual era o estado de espírito de cada um, nestas várias circunstâncias? Eu não quero cair, mas não posso impedi-lo, quero dormir, mas não posso, quero lembrar o nome da senhora tal, mas não posso, quero evitar o obstáculo, mas não posso, quero conter a minha risada, mas não posso. Como se vê, em cada um desses conflitos é sempre a imaginação que sobrepuja a vontade, sem exceção alguma. Seguindo a mesma ordem de ideias, não vemos um comandante que se precipita para diante, à frente das suas tropas, e os seus subordinados acompanhá-lo, ao passo que o grito, salve-se quem puder determina, quase fatalmente, uma derrota. Por quê? Por isso que, no primeiro caso, os homens se persuadem de que devem marchar para a frente, e, no segundo, supõem que estão vencidos e que é preciso fugir para escapar à morte. Panurge não ignorava o contágio do exemplo, isto é, a ação da imaginação, quando, para vingar-se de um negociante com quem viajava, comprava o seu maior carneiro e o atirava ao mar, convencido, de antemão, de que a carneirada toda o acompanharia, o que, aliás, aconteceu. Nós, homens, parecemo-nos mais ou menos com os dessa raça lanígera e, a contragosto, seguimos irresistivelmente o exemplo alheio pensando que não podemos fazer de outro modo. Poderia citar outros 1000 exemplos, mas receio que uma enumeração dessa ordem se torne enfadonha. Entretanto, não posso deixar em silêncio um fato que põe em evidência o poder enorme da imaginação, ou por outra, do inconsciente na sua luta contra a vontade. Há ébrios que bem quereriam não mais beber, mas não podem abster-se da bebida alcoólica. Indaguem deles, e responderão, com toda a sinceridade, que desejariam ser abstêmios, que lhes aborrece a bebida, mas que são irresistivelmente impelidos a beber, apesar de sua vontade, apesar de saberem mal que isso lhes faz. Assim, também, certos criminosos cometem crimes, contra a vontade, e quando se pergunta por que agiram dessa maneira, respondem, não pude conter-me, aquilo me dava ímpetus, era mais forte do que eu. O ébrio e o criminoso dizem a verdade, eles são forçados a fazer o que fazem, pela simples razão de cuidarem que não se podem conter. Destarte, nós que somos orgulhosos da nossa vontade, que acreditamos fazer, livremente, aquilo que fazemos, não passamos, na realidade de pobres bonecos, dos quais a nossa imaginação empunha todos os fios. Não deixaremos de ser esses bonecos, enquanto não a soubermos dirigir.